Bom dia! Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo Comece por Mateus e vamos falar sobre o texto que é apresentado aqui no capítulo 16, dos versículos 21 ao 28. Bora lá? Então, até este ponto aqui, Jesus estava fazendo o quê? Estava curando, estava pregando, né? Estava revelando sobre o reino, sobre a verdade. E agora ele começa a falar abertamente sobre o quê? Sofrimento, sobre rejeição, sobre morte. Isso não estava no roteiro que os discípulos imaginavam, né? Então, a gente já viu muito, a gente já falou muito sobre a expectativa do Messias, né? Então, era o que? Era que viesse como libertador político, alguém que tiraria Israel do domínio romano, alguém que restauraria o trono de Davi. Então, a gente falou muito sobre essa expectativa, né? Então, quando Jesus começa a dizer que será morto em Jerusalém, Pedro reage: tem compaixão de ti, Senhor. Imagina, isso jamais vai te acontecer, né? E a resposta de Jesus qual é perante isso? Sai, Satanás. Olha só. Então, não significa que Pedro ali, ele estava possuído, né? Mas que naquele momento ele estava pensando como o mundo pensa, buscando evitar a cruz, né? Ele estava tendo um pensamento do mundo. Então, logo Pedro, que antes havia declarado com fé que Jesus era o Cristo, agora ele reage como alguém que não entende, com alguém que não aceita o plano do próprio Deus. Como assim? Né? Isso só nos mostra o quê? Que até mesmo quem está próximo de Cristo pode tropeçar quando coloca o que? O próprio conforto, quando coloca a própria lógica acima de uma vontade divina. E isso também reforça o fato de a pedra sobre a qual Jesus falava na última aula era a confissão de Pedro e não Pedro a pessoa, né? Lembra que a gente citou, né? Então, e logo após tudo isso, Jesus deixa claro que segui-lo significa negar a si mesmo, carregar o quê? A própria cruz e estar disposto a perder tudo por causa dele, né? Siga-me. Esse é o maior convite feito por Jesus no Evangelho. E é claro que Jesus não estava falando em termos literais, né? Ele não estava exigindo que eles dessem passos físicos com ele na estrada que ele caminhava, né? Que ele estava caminhando. Ele não estava exigindo isso. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando em termos metafóricos, né? Ele falou que as pessoas devem dar um passo decisivo de fé em seus corações. Então, ele os chamou para virem após ele pela fé, não com os pés. Né? É importante a gente entender isso. E por essa analogia, carregar a cruz representava o que? A sua lealdade pessoal a Cristo. Então, se alguém deve segui-lo, deve carregar sua cruz neste mundo. Então, isso significa que deve segui-lo na maneira que ele prescreve, na maneira que ele nos diz, na maneira que ele nos ensina, né? Ninguém pode seguir a Jesus e continuar vivendo a sua forma da vida que anda vivendo, da forma anterior a seguir ele, né? Você deve sim mudar a direção em que está seguindo, você deve renunciar à multidão, né? A este mundo que você está vivendo. Então, seguir a Cristo exige que você se afaste do caminho pecaminoso que você percorria, ou seja, se afaste do seu passado pecaminoso. Né? Requer que você percorra um caminho inteiramente novo, um caminho totalmente novo, uma vida nova, de seguir Jesus, numa vida santificada, né? Uma vida separada. Então, e se você deseja seguir a Cristo, você deve sair dessa multidão, você deve sair da multidão desse mundo, você deve virar as costas ao mundo. Já parou para pensar? Você deve fazer tudo o que ele o chama para fazer, ou você não pode ser seu discípulo, não pode ser seu seguidor. Essas são palavras bem fortes, né? Mas ser um seguidor de Cristo, ser um cristão, é muito mais profundo do que você ir na igreja nos domingos, né? Do que fazer parte de algum grupo religioso, do que ler Bíblia de vez em quando, é viver uma vida rendida a Cristo. É isso que é seguir Jesus. E com esse chamado, Jesus está reivindicando a sua total lealdade a Ele. Então, isso exige o quê? Uma resposta desimpedida de todo o teu ser. Deve haver uma entrega de toda a tua vida a Ele. É aqui que você está hoje? É nesse ponto que você está hoje? Né? É esse tipo de compromisso que você assumiu com Ele? Você já assumiu esse compromisso com Ele? Então, se quisermos seguir a Jesus, a gente deve estar totalmente com Ele, de todo o coração.
E esta é uma decisão muito, muito importante para você responder apenas com descuido, com sim, não, talvez, não sei, né? E ninguém pode fazer isso para você, porque essa escolha é individual. Jesus disse que a porta é estreita. E hoje, será que você está pronta para assumir esse compromisso com Jesus? Se ele perguntasse para ti, você estaria pronta? Responda isso com sinceridade, tá? Até porque seguir Jesus não é sobre autoafirmação, mas é sobre autonegação. Não é sobre conquistar o mundo, mas sobre estar pronta a perdê-lo. Você está pronta a perder nesse mundo? Né? E a pergunta que fica para nós é: o que eu estou tentando salvar que no final não terá valor eterno? O que você está tentando salvar e no final não vai ter nenhum valor? Eu acho que é uma pergunta de uma profunda reflexão que vai ajudar muito na compreensão do texto. Então, Jesus nos convida a segui-lo. Siga-me. Você está preparada hoje? Até a próxima aula.